Olá pessoal, bom, vamos à aula sobre a resposta em alta frequência das configurações base comum, porta comum e também da configuração Cascode. Tá? A gente vai começar pela configuração base comum. Tá? Eu tinha comentado na aula síncrona que eu ia fazendo aos pouquinhos e tal, mas é porque dessa vez me pareceu bem mais prático fazer assim. Eu vou tentar ir devagar para vocês poderem ir acompanhando, tá bom? Então vejam, aqui a gente tem a nossa configuração base comum, certo? Então vejam que a gente tem o sinal de entrada VSRS, né, conectado aqui no emissor, tá? A saída tomada no coletor e a base na referência. A gente vai ver a análise só para a configuração base comum, mas a análise para a configuração porta comum é análoga. Tá? Assim como foi para o emissor comum e o fonte comum, é análogo. Então não tem diferenças significativas. Tá bom? Mais uma vez, ressalvando aqui, né, que o VSRS pode ser desde um gerador de função, uma fonte de sinal que você está conectando, né, como pode ser o equivalente de TV NAND do estágio anterior, né, se tiver algum tipo de polarização a mais, alguma coisa pode estar incluída, enfim, tá? É o equivalente de TV NAND que você tiver daqui para trás, tá bom? Do mesmo jeito, o RL, lembrando, é a resistência que eu tenho entre o coletor e o terra. Então, se eu tivesse um resistor de carga e um resistor de coletor, esse aqui seria o paralelo deles dois e assim por diante, tá bom? Então, dito isso, tá? A gente pode escrever aqui esse modelo de pequenos sinais, certo? Então vamos analisar ele aqui. A gente começa pelo emissor, tem a fonte de sinal, o resistor RS, chega no emissor, e por aqui vem uma corrente IE, tá? Então a gente vai ver aqui que uma vez que a gente chega no emissor, eu vou ter para o lado da base, né, Rπ, Cπ, tá? E a base aterrada, né, como está aqui, certo? O semi conectando a base com o coletor, do lado do coletor resistor RL para o terra, e aqui a fonte de corrente controlada por tensão. Notem que nós omitimos o resistor RO, tá, do efeito Early, que apareceria aqui, certo? Nós omitimos ele porque a introdução dele na análise do circuito dá uma boa complicada nos cálculos, mas não interfere muito nos resultados numéricos que se obteria quando a gente fizesse as contas. Então, para poder manter a análise mais simplificada e a gente poder ir direto ao foco, a gente não vai colocar, tá bom? Bom, então essas equações aqui estão representando o nosso próximo passo, que é o seguinte. Vamos escrever uma equação nodal aqui no emissor. Então a corrente E que está chegando, certo? Vai ser igual ao somatório das correntes que saem, só que não tem corrente nenhuma saindo, né? Por aqui vem uma corrente que está descendo, que vai passar por esse paralelo aqui, tá? E por aqui vem GMVπ. Então aqui eu tenho a corrente que desce por essa impedância paralela aqui, vai ser Vπ, que multiplica essa admitância, né, que é 1 sobre Rπ mais SCπ, tá? E essa corrente aqui é menos GMVπ. Os sinais negativos se devem ao fato de que, pela equação, seria que as correntes que chegam é igual às correntes que saem. Mas como essas correntes aqui também estão chegando, então a gente bota o menos, para poder levar isso em consideração. Só que se vocês observarem, tá? Isso a gente viu lá desde o início, né? A tensão VE, certo? Que está entre o emissor e o terra, certo? Seria essa tensão aqui, ó, que está aqui nesse ponto, entre o emissor e o terra, tá? Está até escrito aqui em cima, ó. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente olhar melhor, tá? Então a tensão VE, ela é igual a menos Vπ. Por que ela é igual a menos Vπ? Porque Vπ, olha só a polaridade de Vπ, o mais de Vπ, o mais do Vπ, está do lado da base, que por sua vez está no terra. Está assim por definição, é assim que é a definição de Vπ. Enquanto que o menos está aqui no emissor. Já a tensão VE, ela vai ter o seu terminal positivo aqui no emissor e o negativo no terra. Então, como o positivo de VE
coincide com o negativo de Vπ, e o negativo de VE está no terra, e enquanto que no caso de Vπ quem está no terra é o positivo, fica evidente que VE vai ser igual a menos Vπ. Então eu venho aqui nessa expressão, e aonde eu tenho menos Vπ, tá? Aqui eu tenho Vπ e tenho menos aqui, eu troco por VE. E boto todo mundo junto, boto o GM aqui dentro também, junto com o 1 sobre o Rπ e o SCπ. Tá certo? Bom, daí agora o próximo passo vem o seguinte, eu vou jogar o VE para cá dividindo, e vou ter IE sobre VE, tá? E daqui eu vou ter 1 sobre Rπ, mais GM, mais SCπ. Acontece que, pessoal, olha só, o que é GM? Né? GM é aproximadamente igual a 1 sobre RE. Né? Na verdade, a questão aqui é o seguinte, tá? Esse trechinho aqui, ó, deixa eu destacar aqui para vocês. Esse trechinho aqui, se vocês não acreditarem, façam a conta. Eu não acreditei e fui fazer a conta, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu posso dizer, olha, que Rπ em paralelo com 1 sobre GM dá exatamente igual a RE. Certo? E quando a gente vê isso aqui, ó, 1 sobre Rπ mais GM é como se fosse a admitância do paralelo de Rπ sobre 1 sobre GM. Então, como Rπ em paralelo com 1 sobre GM dá RE, então eu posso trocar esse aqui por isso aqui. Certo? Daí, então, fica claro para mim que 1 sobre IE sobre VE é igual a 1 sobre RE mais SCπ. Isso aqui é uma equação de admitância. E isso aqui corresponde à admitância de RE em paralelo com Cπ. Então, com isso, o que é que eu faço? Eu troco o lado para o sinal VSRS, eu troco o que ele está vendo aqui na entrada por essa impedância equivalente aqui, ó. Então, VSRS vão enxergar, né, olha aqui a corrente E, vão enxergar uma impedância de entrada RSCπ em paralelo, sendo que o Vπ está aqui, ó, né, é o VE, que é igual a menos Vπ, né, então mais menos, certo? E aí eu posso simplificar a minha análise trocando esse circuito aqui na parte da entrada por isso aqui. Por isso aqui. E na parte da saída? Bom, na parte da saída eu ainda tenho essa fonte, né? Como é que eu vou representar? Vou representar dessa maneira que está aqui, vejam. O que significa isso? Aqui significa o seguinte, que não importa para onde essa corrente está indo. Na verdade, essa corrente está indo para cá, né? Mas não importa. O que importa é que, para fins de VO, eu estou puxando essa corrente do paralelo dessas duas resistências. Tá? E por que semi aparece aqui? Lembra que eu falei para vocês, na outra aula, síncrona, né? Olha aqui o semi, ó. Ele está do coletor para a base. Só que como a base está aterrada, é como se eu pudesse desenhar o semi do coletor diretamente para o terra. E foi o que a gente fez aqui. Desenhou o semi para o terra. Então, é como essa corrente aqui, ela está puxando, vem daqui, ó, e vem daqui. Tá? Então, para determinar VO, eu só preciso saber que corrente é essa que está sendo puxada, que no caso é GMVP, e que está passando pelo paralelo desses dois componentes. Tá? Então é como se eu separasse, ao invés de eu analisar isso aqui como um todo, né? Ao invés de eu analisar isso aqui como um todo, é como se eu aplicasse uma técnica para ter uma análise do lado da entrada do sinal e outra análise do lado da saída, desacoplando as duas e simplificando para mim. Então fica bem claro para mim desse jeito, né, que aqui na entrada eu tenho um polo, que é dado por, tem esse RS, tem esse RE e tem esse Cπ. Então quem é a resistência equivalente que Cπ enxerga entre os seus terminais? Se eu mato VS e olho entre os terminais de Cπ, eu enxergo RE em paralelo com RS.
Então o polo ômega P1 é Cπ Re em paralelo com RS. Tá? E o ômega P2? O ômega P2 depende da saída. Então aqui na saída eu vou ter o quê? RL e Cmi. Então RL e Cmi. Tá? A grande questão aí, pessoal, é o seguinte, é que se vocês olharem para esse polo ômega P1 aqui, ó, o paralelo de RE com RS é aproximadamente igual a RE, provavelmente vai ser menor, na verdade. Né? E aqui eu tenho Cmi. Se vocês lembrarem, ômega T, daquela aula sobre capacitâncias parasitas, que é a frequência de corte de ganho unitário, ele é dado por Gm sobre Cπ mais Cmi, que seria aproximadamente igual a 1 sobre Re, que multiplica Cπ mais Cmi. Voltou aqui um parênteses. Ora, pessoal, olha para essa expressão aqui, ó. Isso aqui é a expressão da frequência de ganho unitário, que é quando o ganho do beta do transistor cai para 1. Né? É o Ft, né? No caso está em função, está em ômega, está em radiano por segundo. Essa frequência ela é muito alta. E a gente viu que normalmente os modelos que a gente está usando aí começam a falhar em torno de 0,2 vezes Ft. Então 347, se não me engano, tem um Ft de 300 MHz, de 300 a 600 MHz. Isso significa que os circuitos vão funcionar bem entre 60 e 120 MHz. Acima dessas frequências, os modelos já não servem mais. Tá? E olhem para o ômega P1 aqui. Ó. Ômega P1, se eu simplificar RE em paralelo com RS como RE, vai ser Cπ vezes RE, que corresponde a uma frequência maior do que essa aqui, porque essa aqui pelo menos tem o soma com Cmi. Então essa frequência aqui do ômega P1 está acima da frequência de ganho unitário. Ela é muito alta. E ômega P2? Bom, ômega P2 tem Cmi, que é o menor das capacitâncias parasitas, sozinha, sem estar multiplicada por nada, multiplicada por RL', por RL. Bom, o RL pode ser grande. Né? O RL vai ser da ordem da resistência de saída, e se eu quero dar um ganho aí, eu vou ter que ter uma resistência de saída alta. Mas é uma resistência de saída alta que multiplica a menor capacitância parasita que vai ter. Então também é uma frequência muito alta. E aí a lição que a gente tira daí é que, como a configuração base comum não sofre do efeito Miller, e por que ela não sofre do efeito Miller? Porque o Cmi do lado da base está aterrado, então eu posso desenhar ele aqui do lado do coletor e ele não é multiplicado por nada, né? Então, como a configuração base comum não sofre do efeito Miller, ela tem uma frequência de corte muito alta. E o jeito simplificado que eu arrumei para calcular uns polos para ela me dá polos tão elevados que provavelmente estão na faixa de frequência que o modelo que eu estou usando para levantar os polos não é adequado. Aí alguém podia dizer, e agora, o que eu faço, professor? Você tem que usar um modelo mais complexo. Só que aí já vai ficar complicado demais e não vai valer a pena fazer os cálculos à mão. Você vai usar um recurso computacional, vai usar um simulador. Tá? E, bom, e o que é que fica para a gente disso tudo? Fica que a configuração base comum tem uma resposta de frequência excelente por não sofrer do efeito Miller. E que se você realmente precisar saber de qual é a frequência de corte dela, você simula. Tá? Fica isso. Ok? Então vamos em frente para a configuração Cascode. Bom, então eis que aí está o circuito da configuração Cascode. Tá? A configuração Cascode, ela tem o mérito de que ela tem, como eu já falei para vocês, né, o mesmo ganho da configuração em sul comum. Né? Deixa eu ver se meu truque vai funcionar aqui. Deixa eu ver se eu pego esses caras aqui, ó. Olha que bonito. Deu certinho, tá? Então eu venho aqui, ó, e conecto isso aqui. E isso agora virou uma configuração base comum. Uma configuração emissor comum, perdão. Né? E aí eu vou desenhar o modelo de pequenos sinais dele aqui em cima. E vai ser assim. Eu vou ter aqui VS.
RS. Deixa eu ver qual modelo que eu vou desenhar. Vou desenhar o π. Eu não vou botar o RX não, para poder simplificar um pouquinho minha análise. Mas eu vou botar aqui Rπ. Aí eu vou ter aqui Cπ. Aí eu vou ter aqui Cmi. Né? Aí eu vou ter a fonte de corrente controlada por tensão. Lembrando que aqui eu tenho Vπ. Isso aqui é GM Vπ. Aí aqui eu vou ter RL. E aqui eu tenho VO. Ok? Beleza. Qual é o problema disso? O problema é que quando eu vou analisar a resposta de frequência disso, eu aplico o teorema de Miller. Quando eu aplico o teorema de Miller, eu vou calcular uma capacitância C equivalente CT, vamos botar logo direto assim, né, a capacitância de entrada do polo de entrada. Se vocês quiserem ver isso em detalhes, vai lá na aula de emissor comum, que é a aula passada, né? Então você vai ter que CT vai ser igual a Cmi mais, né, Cmi, que multiplica 1 mais GM RL. Tá? Então esse GMRL é da ordem do ganho, certo? E isso vai fazer com que seja um valor grande, que vai fazer multiplicar por Cmi, vai dar um valor grande, tá? E aí eu vou ter um polo dominante aqui, na frequência 1 sobre CT, que multiplica, aí eu vou ter quem? Ele vai enxergar RS em paralelo com Rπ, nesse modelo simplificado que eu fiz, né? No modelo direitinho, é RS mais RX em paralelo com Rπ, mas eu dei uma simplificada aí. E aí eu vou ter isso aí. Aí, por conta do CT grande, a resposta de frequência vai ser ruim. Tá? Bom, e quem é o ganho desse negócio, né? O ganho desse negócio é o seguinte, vai vir por aqui uma determinada corrente IC. Vou botar minúsculo, tá, pessoal? Vai vir por aqui uma corrente C, que vai passar por aqui e vai produzir VO, né? Na verdade, ao invés de chamar de IC, eu vou chamar de... Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Botar um pouquinho aqui para cá. Eu vou ter aqui, ó, GM Vπ. É a corrente que vai descer aqui, né? Sendo que Vπ é a tensão aqui, ó. Vπ. Certo? E aqui essa corrente vai ser GM Vπ. E quem vai ser VO? Né? VO deixa eu ver se eu consigo botar aqui para caber. VO vai ser igual a menos GM Vπ RL. Certo? Isso vai ser VO, que é a corrente GMVp passando pelo resistor RL. O VCC a gente mata, na análise de sinal ele vira terra. Né? Ok, então isso é a configuração emissor comum e por que o ganho dela é ruim. Agora eu vou devolver meu transistor Q2 e a gente vai transformar ela num cascode, ok? Então vamos lá. Vamos apagar algumas coisas aqui. Então vou apagar esse pedaço aqui. Vou pegar aqui o meu transistor e vou colocar ele aqui, ó. Pronto. O que é que mudou? Bom, agora a corrente que está aqui já não é mais exatamente igual. Já não é mais exatamente igual à corrente que está aqui. Para ser rigoroso, eu tenho que vir aqui e botar alfa. Porque agora essa corrente está no coletor desse transistor e essa está no emissor dele. Mas exceto pelo alfa, é a mesma corrente. Então o ganho aqui, ó, VO, eu deveria introduzir um alfa na frente também.
certo? Como a definição de ganho é a tensão de saída dividida pela tensão de entrada, e ao introduzir o transistor Q2 para transformar o emissor comum num cascode, a única coisa que eu fiz com a tensão de saída em relação ao que eu tinha antes, quando era só emissor comum, foi botar um alfa, então o ganho foi multiplicado por alfa. Ou seja, é quase igual. Ok? Como alfa é 0,99, é aproximadamente igual a 1, vocês vão me desculpar, mas eu vou apagar isso daqui e vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Ok? Beleza. Bom, e o que é que acontece agora aqui na análise do meu circuito? Bom, aí eu vou olhar para Q1. Eu vou lembrar primeiro da que a gente acabou de ver aqui atrás, que a configuração base comum tem uma largura de faixa tão boa, mas tão boa, que eu preciso de um simulador computacional com um modelo muito mais completo para poder saber quanto que dá a frequência de corte superior, que eu não posso usar esse método aí, porque os modelos são muito simplificados para frequências tão altas. Partindo dessa premissa, eu vou dizer o seguinte: esse estágio base comum aqui, não é ele quem vai arrebentar a minha largura de faixa. Quem que vai arrebentar a minha largura de faixa? O estágio emissor comum, que é famoso por ter largura de faixa ruim. Só que a gente vai ver que a introdução de Q2 aqui vai melhorar a nossa largura de faixa. Como? Antes, quando Q2 não estava aqui, Q1 enxergava em seu coletor RL conforme está desenhado aqui. Mas agora que eu introduzi o transistor Q2, o que Q1 enxerga é a resistência de entrada de Q2. E a resistência de entrada de Q2 é aproximadamente igual ao RE minúsculo dela. Então é como se eu pudesse vir aqui agora, ó, e trocar RL e escrever aqui no lugar dele RE2. E aí eu posso vir aqui na minha equação de CT e botar no lugar de GM RE2. Mesmo sendo RE2 e não RE1, a corrente que passa por Q1 é praticamente igual a Q2. Se os transistores forem do mesmo tipo, RE1 é aproximadamente igual a RE2. E como a gente sabe que GM é igual a alfa sobre RE, tá? Então eu posso trocar GM aqui, ó, por alfa sobre RE, e isso aqui vai dar aproximadamente igual a 1. Então eu posso vir aqui e dizer que isso aqui é aproximadamente igual a 1. E daí agora eu posso dizer que o meu CT vai ser igual a Cπ mais 2 vezes Cmin. Ok? Bom, certo. Então o polo de entrada agora, ômega P1, ele vai ser igual a 1 sobre RS em paralelo com Rπ, que enxerga CT. Só que o CT agora, ele está multiplicado, ele tem um valor muito menor. E por conta disso, a minha largura de faixa da configuração emissor comum aumenta muito. Não vai aumentar tanto quanto a do base comum, mas vai aumentar bastante, vai melhorar muito a minha largura de faixa. Muito a minha largura de faixa. Por quê? Porque Q2 isolou essa alta resistência do emissor comum. Antes, o emissor comum enxergava RL e eu tinha um ganho de Miller elevado, fazendo com que a capacitância CT de entrada fosse grande. Com a introdução de Q2, eu mantive o ganho, porque ele pegou essa corrente que estava aqui e jogou aqui, então manteve VO praticamente igual, mantendo o ganho, tá? Mas fez com que a configuração emissor comum enxergasse agora, certo? A configuração emissor comum enxerga agora a resistência de entrada de Q2 e não mais RL. Então eu venho aqui e troco ela. Com isso, o meu polo vai para uma frequência muito mais alta do que eu tinha antes, melhorando muito a largura de faixa da configuração base comum. Então essa seria a forma, digamos assim, rápida de fazer uma análise, certo? Supondo que o base comum não vai atrapalhar a minha largura de faixa e que o emissor comum
teve seu desempenho melhorado por não enxergar mais a elevada resistência RL, que era de quem depende do ganho, e passa a enxergar a pequena resistência RE minúsculo do transistor Q2, da entrada do transistor Q2 no emissor. Tá? E aí agora é como se o base comum continua não atrapalhando a resposta de frequência e o emissor comum atrapalha menos, porque agora tem um efeito multiplicativo de Miller muito menor, porque a resistência que ele enxerga não é mais RL. Isso melhora bastante a largura de faixa. Essa seria a forma fácil de fazer, né? A forma simplificada de fazer. Mas vamos ver, e muitas vezes é suficiente, tá, pessoal? Muitas vezes essa forma rápida é suficiente. Mas vamos ver como seria uma forma mais completa. Tá? Eventualmente vocês podem usar esse método aqui em prova, não tem problema. Mas vamos ver o que aconteceria se eu pegasse esse circuito aqui todinho e escrevesse o modelo de pequenos sinais dele, dos dois estágios, do emissor comum e do base comum. Isso está aqui na próxima página. Não se assustem, vamos por partes. Tá? Então vamos começar. A gente está no emissor comum, começamos com VS e com RS. Aí ele quis botar o RX, está no direito dele, tudo bem, botou o RX, certo? Aí eu tenho o RP do primeiro transistor, eu tenho o CP do primeiro transistor, o CMI do primeiro transistor, o RO do primeiro transistor, né? E aqui eu tenho o GMVP1, tá? Que é a fonte de corrente controlada por tensão do primeiro transistor. Tá? Ele botou o RO antes da fonte de corrente controlada por tensão, tanto faz. O que importa é que ambas estão do coletor para o terra. Não tem problema nenhum. Tá? Bom. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos botar o segundo transistor. Então, onde é que o segundo transistor está conectado? No coletor de Q1. Vamos olhar aqui o circuito. Ó. Então, o coletor de Q1 está conectado no emissor de Q2. Certo? Então, o coletor de Q1 está conectado no emissor de Q2. Bom, aqui vocês vão ter que fazer um pouquinho mais de esforço para enxergar, porque é como se ele tivesse de cabeça para baixo. Tá? Então ele desenha o emissor aqui, a base aqui e o coletor lá. Ó. Diferente do que a gente normalmente desenha, que é a base em cima e o emissor embaixo. Né? Então agora ele desenhou o emissor em cima e a base embaixo. Tá bom? Então, vamos olhar para Q2. Q2 tem base aterrada, emissor conectado no coletor de Q1, e no coletor de Q2 eu vou ter RL para o terra. Então vamos olhar para cá. Ó. Então eu vou ter, né, a base de Q2 aterrada, está em VPOL, então mata, vai para o terra. O coletor de Q2 vai para RL e para o terra. Entre o coletor de Q2 e a base de Q2 eu tenho o capacitor CMI2. Entre a base de Q2 e o emissor de Q2 eu tenho o capacitor CP. Entre a base de Q2 e o emissor de P2 eu tenho o resistor RP. Tá? E entre o coletor de Q2 e o emissor de Q2 eu tenho uma fonte de corrente controlada por tensão, que vai no sentido do emissor. Então, se vocês analisarem assim, passo a passo, é só porque está de cabeça para baixo. Mas é a mesma coisa, certo? Bom, ok. Espero que tenha ficado claro até aí. Senão a gente tira as dúvidas na aula síncrona. E vocês também podem assistir de novo a explicação. Não tem ninguém para me perguntar agora. Vamos em frente. Aí a gente vai fazer algumas coisas para passar para o circuito aqui de baixo. A primeira delas é a seguinte. A gente vai vir aqui entre x e x' e vai aplicar um equivalente de Thevenin em relação a essa parte do circuito aqui, tá? Para obter VS' e RS'. Então daqui eu posso escrever o seguinte, tá? Eu posso escrever que VS', deixa eu ver se está com a ferramenta certa, tá? VS' vai ser igual a VS, que multiplica RP1 dividido por RP1 mais RX1 mais
chato. RS. Tá? E a gente vai ter que RS linha vai ser igual a RP1 em paralelo com RX1 mais RS. Ok? Então a gente tira essas duas expressões, tá? De onde elas saíram? Desse equivalente de Thevenin aqui, ó. Então eu tenho um divisor tensão entre RP1 e essa série aqui, que é o que está representado aqui, ó. Tá? E quando eu mato essa fonte e olho a impedância que eu vejo para cá, eu vejo RP1 em paralelo com RX1 mais RS. Tranquilo? Então vamos em frente. Então, dito isto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mágica aqui, que esse negócio aqui me permite. Deixa eu ver se vai dar certo, né? Pronto. Que aí está aí para vocês poderem consultar, mas não fica atrapalhando a nossa análise, certo? Então vamos olhar para cá agora, ó. Vamos olhar para cá. Então aqui eu já botei o VS e o RS. Mantenho o CP1, mantenho o CM1. Aí aqui ele já trocou a posição da fonte com o resistor, tá vendo? Já botou GM1, VP1 primeiro e RO1 depois. Ok, sem problemas. Aí agora, esse aqui é C1 e E2, tá vendo? Que eles estão ligados juntos, ó. Aí ele vai começar a mexer, vejam. O coletor de C1, que está junto com o emissor do trânsito 2, tá? Tem conectado entre esse ponto e o terra, RP2, então ele vai vir aqui e vai desenhar entre esse ponto e o terra, RP2. Do mesmo jeito, entre o coletor 1 e o emissor 2, que é a mesma coisa, e o terra, ele tem CP2. Então ele vai pegar desse ponto para o terra e vai desenhar CP2. Agora isso aqui saiu de onde, né? Bom, isso aqui saiu de um negócio chamado de teorema da absorção da fonte. E aí a gente vai vir aqui embaixo para explicar para vocês. Teorema da absorção de fonte. Certo? Então, por exemplo, vejam, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Oh, caramba. Então aqui eu vou ter uma fonte assim. Tá? Então aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, aqui eu tenho uma fonte de corrente controlada por tensão e X, Vx, onde aqui é mais e aqui é menos. Tá? Então, a respeito dessa fonte de tensão aí, eu posso dizer o seguinte, que Vx vai ser igual, tá? Na verdade, é melhor escrever assim, Ix vai ser igual a Gm Vx. Ou seja, é uma fonte de corrente controlada por tensão. A corrente X depende de Vx, tipo GmVx, igual lá no transistor, tá? E, por sinal, é bem o caso que a gente vai usar o teorema da absorção de fonte lá. Então agora a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Ele vai dizer para mim que isso daí é análogo à seguinte situação.
Então ele vai dizer que isso aqui é análogo a isso. Aqui eu tenho o mesmo A e o mesmo B. Aqui eu vou ter Vx e aqui eu vou ter Ix, certo? Então, essa aqui vai ser uma impedância Zx, que vai ser igual a Vx sobre Ix. Tá? Então, basicamente, o que ele está dizendo para mim é o seguinte: eu posso trocar uma fonte de corrente desse tipo por uma impedância equivalente, certo? Desde que essa impedância seja dada por Vx sobre X, ou seja, ela seja igual a 1 sobre Gn. Dito isso, então voltando aqui para o circuito, o que é que nós vamos fazer? Essa fonte que está conectando o coletor no emissor, tá? Eu vou fazer ela, vou representá-la por essa resistência aqui, que está entre o emissor e também o coletor de 1, né? E o terra. E qual vai ser o valor dessa fonte? Ela vai ter uma tensão Vp2 e a impedância dela vai ser 1 sobre Gm2. Os índices 2 é porque são referentes ao transistor Q2. Tá? Ah, e por que, que o mais está do lado de cá? Por causa do sentido da corrente. O sentido da corrente é entrando em E2. Então, para que a corrente entre em E2, é necessário que o sinal do mais esteja aqui embaixo. Certo? Então, aqui eu tenho 1 sobre Gm2. Bom, e como é que eu represento agora do lado da saída? Bom, do lado da saída, o que me importa é o seguinte, veja, o capacitor CMI2, ele está de C2 para o terra. Então, eu simplesmente desenho ele de C2 para o terra, está aqui. O RL também está de C2 para o terra. Então, eu boto o RL aqui de C2 para o terra, ele está em paralelo com o CMI2. Certo? E a única coisa que eu preciso garantir é que vai ser drenada deles essa corrente GM2-VP2, como está aqui, ó. Essa corrente aqui vai puxar uma corrente que vai vir daqui e outra que vai vir daqui, elas vão se somar para produzir essa corrente aqui. Tá? E para onde ela vai? Não importa. Essa parte aqui, que é essa conexão aqui, ela está representada por essa impedância aqui, que pelo teorema da absorção de fonte eu posso usar. Certo? Então, se vocês entenderam bem, eu posso trocar essa parte do circuito aqui por duas partes, por essa e por essa. Tá? E isso vai simplificar a minha análise. Aí agora eu vou ver o seguinte, olha. Eu tenho aqui RP2 em paralelo com o sobre GM. Quando a gente estava vendo aqui no básico comum, eu fiz uma continha aqui que eu já paguei. Na verdade não foi aqui, foi aqui. Né? Eu até deixei esse negócio aqui, não vou nem deixar, eu vou tirar, tá, pessoal? Para não esquecer, que não precisa. Foi só para dar ilustrar uma informação. Mas antes eu tinha feito uma continha aí, né, que justamente dava conta que mostrava que RP em paralelo com 1 sobre Gm dá igual a RE. Né? Eu disse a vocês, não acreditam? Vão lá e façam. Eu não acreditei, fui lá e fiz e de fato dá. Tá? Então aqui eu tenho ó, RP2 em paralelo com 1 sobre Gm. Isso daí é igual a RE2, diretamente. E esse RE2, que é o paralelo desse com esse, está em paralelo com o RO1. Ora, pessoal, RE é muito menor do que RO. Mesmo que você diga, mas o RE depende da corrente, né? Porque ele vai ser, dado, né, pela tensão de emissor dividido pela corrente de emissor. Né? Ora, e o VA? E o RO? RO vai ser dado por VA sobre, né, a corrente de coletor. A corrente de coletor é praticamente igual à corrente de emissor. Não tem muita diferença. Só que essa resistência aqui, tá? Essa resistência aqui, na verdade, não é nem VE, né? É VP, perdão, é VT. É VT sobre E, né? E aqui é VA.
Aqui é VA e aqui é VT. Quem é VT? 25 mili. 25 mili. Quem é VA? Da ordem de dezenas de volts. Então, mesmo que as correntes diminuam, e portanto o RO diminui, o RE vai diminuir. Perdão, mesmo que as correntes diminuam, o RO aumente, o RE aumenta também. Ah, se as correntes forem grandes, o RO é pequeno. Bom, essa corrente também vai ser grande e esse cara também vai ser pequeno. Então eles sempre vão estar com uma grande diferença, que é a diferença entre VT e VA, já que o que eles têm no denominador é praticamente a mesma coisa, a diferença é alfa, que é praticamente igual a 1. Tá? Então, como VT é da ordem de 25 mili e VE é da ordem de dezenas de volts, se não mais, então sempre posso dizer que RE é muito menor do que RO. Então, quando eu faço o paralelo de Rπ com um sub GM2, que dá RE, né, e faço o paralelo com o RO, esse paralelo invariavelmente vai dar aproximadamente igual a RE, mesmo que eu considere o RO do transistor Q1 e o RE do transistor Q2. Por quê? Porque a corrente que vai passar por Q1 e Q2 é basicamente a mesma. É claro que se os transistores forem de tipos diferentes, isso pode me dar valores não tão, uma aproximação não tão boa, mas o RO de qualquer transistor vai ser grande e o RE de qualquer transistor vai ser bem menor. Tá? Mas, claro, se forem transistores do mesmo tipo, então mais direto ainda é o resultado. Tá? Então eu posso realmente fazer essa simplificação aqui, tá? E trocar esse paralelo com esse por esse e jogar esse fora, porque quem vai prevalecer é esse cara aqui. Bom, agora vamos adiante, tá? Aqui agora eu quero me livrar de semi, então eu vou aplicar o teorema de Miller. Certo? A tensão que eu vou ter aqui, ó, é Vπ. E quem é a tensão que eu vou ter do lado de cá? A tensão que eu vou ter do lado de cá, certo? Vai ser a seguinte. Tensão do lado de cá, deixa eu ver se eu arrumo um lugar para escrever, se vai caber. Acho que aqui cabe. Vai ser o seguinte, ó. VC1 vai ser aproximadamente igual a menos GM1, VP1, RE2. De onde é que ele tirou isso? Vamos ver aqui. Então vejamos. GM1, VP1 é essa corrente aqui, que vai passar pelo paralelo desses três resistores aqui. O paralelo desses três resistores é aproximadamente igual a RE2. Aí alguém podia dizer, uai, e CP2? A gente vai desconsiderar. Por quê? A corrente que vai passar por esses resistores aqui vai ser muito maior do que a corrente que vai passar por CP2. Por quê? Porque o paralelo desses três resistores é aproximadamente igual a RE. E a impedância de RE vai ser da ordem de poucos ohms, dezenas de ohms talvez. Enquanto que a impedância de CP2, mesmo em alta frequência, ainda deve ser muitos quiloohms. Tá? Então, praticamente que a corrente toda vai passar por RE2. E, portanto, eu posso aproximar VC1 por essa expressão aqui. Ok? Eu posso aproximar por essa expressão aqui. Aí veja, GM1 vezes RE2. Mesmo o GM sendo do transistor 1 e o RE sendo do transistor 2, tá? Se eles forem do mesmo tipo, então o resultado é mais direto ainda, mas mesmo não sendo, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente igual a menos Vπ. Então, nós vamos ver o seguinte aqui, né? Nós vamos ver que o ganho entre o lado de cá, olha quem que eu tenho do lado de cá, Vp1. E o que é que eu tenho em Vc1? Menos Vp1. Então, quem é o ganho?
menos 1. Se o ganho é menos 1, deixa eu ver se eu tenho como deixar isso aqui também em algum lugar, né? Tipo eu fiz com o outro que ficou bonitinho, pra gente não perder, né? Espera aí. Deixa eu fazer isso aqui, esse chunk. Pronto, ficou aí, tá? Então, né, eu fico com um ganho de aproximadamente menos 1. Então, quando eu aplicar o teorema de Miller, certo? Eu vou ter que, né, C equivalente 1, vai ser igual a CMI, que multiplica 1 é menos, né? Mas aí menos com menos 1 dá mais. 1 mais 1. E, portanto, vai dar 2 CMI. E o C equivalente 2 vai ser igual também a CMI, que multiplica 1 mais 1 sobre 1, que é 1 também, e também vai dar igual a 2 CMI. Então é por isso que aqui, ó, vai aparecer 2, vai sumir o CMI, né? Vai sumir. E aqui eu vou ter 2 CMI aqui, e aqui eu vou ter 2 CMI aqui. Porque tanto C equivalente 1 quanto C equivalente 2 vai dar a mesma coisa. Tá? Eu vou apagar isso para não ficar muito bagunçado. Então, a gente chega nesse circuito aqui. E agora é como se eu tivesse três coisas separadas, né? Tenho esse e tenho esse. Né? E cada um deles vai me dar um polo. No Cedra, vocês vão ver o seguinte, tá? No Cedra, eu vou pegar esse teorema da absorção de fonte e vou apagar. Eu botei aí para vocês verem, mas eu vou apagar. Isso está no Cedra, no apêndice E do Cedra, tá? Mas isso está no meio da minha explicação. Só se eu puxar aqui um pouco para baixo, acho que eu vou fazer isso. Espera aí, viu? Depois eu devolvo. Bom, então aí agora eu posso dizer o seguinte. Eu vou ter... Ele calcula primeiro no Cedra o polo ômega P2. Ele fez o polo ômega P2 olhando essa parte aqui, ó. E aí, olhando essa parte, ele disse que o polo ômega P2 era 1 sobre. Aí, quem era a resistência equivalente que ele via? Ele via RO, que por sua vez estava em paralelo com RP2 e 1 sobre GM2. Então, o paralelo de 1 sobre GM2 com RP2 dá RE2, que já está aqui, e o paralelo de RE2 com RO1 dá aproximadamente RE2. Então, aqui eu tenho RE2, tá? Mas ele considerou aqui apenas esse capacitor, porque ele fez nesse ponto. Então ele fez CP2. Tá? Então ele fez essa análise antes, no Cedra, de avançar para esse circuito aqui embaixo. Particularmente, eu iria um pouco mais adiante e eu ajustaria esse polo considerando esse circuito equivalente que eu tenho aqui. Eu acho que ele é mais apropriado. E aí eu posso até ser que esteja enganado, mas eu acho. E aí é que eu colocaria 2 CMI1, CM2. Não, é CMI1 mesmo. Então aqui seria um parêntese. E o 1 vem mais para cá. Então eu acho que esse polo ômega P2 é mais apropriado, certo? E aí eu vou arrastar ele um pouquinho para cá para ele ficar embaixo do lugar dele ali, digamos. Eu teria aqui um ômega P1, que seria dado por 1 sobre. Aí eu vou ter RS'. E aqui eu vou ter
CPI1 mais 2 CMI1, tá? E aqui eu vou ter um ômega P3 que vai ser igual a 1 sobre RL Opa! Deixa eu puxar um pouquinho para cá, ficou muito pro canto. CMI2. Certo? Então é como se eu tenho um polo ômega P1 de quem depende essa parte aqui de entrada, um polo ômega P2 que tem a ver com isso aqui, e um polo ômega P3. Agora vamos olhar aqui o seguinte, vejam só isso aqui, ó. Ômega P2, tá? É um polo de uma frequência bem alta, é da ordem de ômega T. Ômega T seria RE aqui, e aqui seria um semi só. Então o ômega P2 é ligeiramente menor do que o ômega T, do que a frequência de ganho unitário, que é altíssima e na qual o modelo nem vale, né? Ômega P3, bom, tem uma capacitância mínima e o RL, igual a gente tinha visto aqui, ó. Eu nem botei aqui, né? Tem aqui, ó. Desculpa, é no básico comum que aparece, né? No básico comum aparece o ômega P2 como sendo semi-RL. Então, é o mesmo ômega P2 que eu tenho aqui, ó. Semi-RL. Só que eu desenhei RL semi. Tá? Mas é a mesma coisa. Ok? E ômega P1? Notem que o ômega P1 que eu tenho aqui é o mesmo ômega P1 que eu tenho aqui. Isso aqui é o RS', e o CT é semi mais 2 semi. CPI mais 2 semi. Então eu vou ter, esse cara aqui é o RS', é o RP em paralelo com o RS. No caso aqui ele botou o RX, né? Então eu preciso incluir o RX na conta, lá eu desprezei, mas se eu incluir dá a mesma coisa. E eu tenho CPI mais 2 semi. Então se esse for o polo dominante, essa análise mais complicada me dá o mesmo resultado que essa análise mais simplificada. Bom, uma vez que eu tenha essa análise aqui mais complicada, eu posso aplicar aquele método, né, que diz que ômega H é igual a 1 sobre, né, a raiz, né, de 1 sobre ômega P1 ao quadrado, mais 1 sobre ômega P2 ao quadrado, mais 1 sobre ômega P3 ao quadrado. Tá? Então, eu posso determinar o ômega H de forma mais precisa usando essa expressão aqui e usando esses três polos que eu determinei aqui. Tá? Ou, se o polo de entrada for dominante, esse resultado aqui deve ser suficiente. Certo? Bom, além disso, né, para a configuração Cascode, ficou faltando só informar quem é o ganho para médias frequências, mas a gente meio que já fez quando fez essa análise aqui, né? O ganho AM, ele vai ser igual a VO por VS, né? Que vai ser, portanto, menos GM RL, que multiplica Rπ sobre Rπ mais RX mais RS. E isso dá para a gente o ganho de médias frequências. Tá? Então, com isso a gente conclui a análise do Cascode. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Tá?
também as coisas que a gente fez nesse passo aqui, e o teorema da absorção de fonte, eu vou ver se eu puxo ele aqui para cima, para ele caber ali. Vamos ver se ele cabe, senão eu vou dar um jeito dele caber. Olha só, quase que dava. Eu vou dar um jeito dele caber, pera. Só um instantinho. Pronto, isso já deve ser suficiente. Se eu fizer um pequeno ajuste aqui, coube todo mundo. Tá? Também posso puxar esse pessoal aqui mais para cima um pouquinho, que não vai fazer mal a ninguém. Pronto. E com isso coube todo mundo aqui e libera a próxima página para a próxima etapa. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, certo? E qualquer dúvida, por favor, vocês vão poder tirar na nossa aula síncrona da próxima semana, na segunda-feira. Obrigado, até mais.